Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Este quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Diácono Heronilson Bonfim. E neste momento gostaria de estar trazendo uma reflexão, uma reflexão em homenagem a todos os pastores, toda a liderança, aonde estiver uma igreja, aonde estiver um líder, um pastor, espalhado no Brasil, no mundo, que eu venho aqui em nome destes homens, desses líderes que, por amor ao Evangelho, ao Reino de Deus, por amor às almas, por amor a Cristo, eles renunciam sua vida, renunciam seus prazeres, renunciam a si mesmo, e dão a vida pelo Evangelho, dão a vida pela obra do Senhor, dão a vida pelo Reino de Deus. E embora muitas das vezes são criticados, são apedrejados, são menosprezados, são tidos como somente alguém que está ali para servir, alguém que está ali somente para servir, e ignora que estes homens também têm vida, Estes homens, além de pastor, também são ovelhas, também têm suas dores, têm suas necessidades, têm os seus momentos ali de depressão, tem os seus momentos ali de aflição, tem os seus momentos ali de angústia. Mas como eles estão ali na frente do trabalho, da obra, eles não podem demonstrar fraqueza, e muitas das vezes eles passam por altos e baixos, ocultamente, sem ninguém ali saber. E às vezes as pessoas acabam julgando, que eles devem ser, eles precisam ser perfeitos, precisam ser 100%, mas ninguém é 100%, somente Cristo. E mesmo Cristo, sendo 100% Deus, 100% homem, ele padeceu aflições, padeceu necessidades, e passou por momentos difíceis, até quando ele foi ali pro Getsemane, a Bíblia diz que ele teve seus 3 homens de confiança, 3 dos seus discípulos que eram mais chegados, e ele chamou para ir além orar. E a Bíblia diz que quando eles estavam só eles, os 4, Jesus ele desabafa, se abre com eles, dizendo: a minha alma está angustiada. Então, às vezes estes homens, eles não têm com quem conversar, muitas das vezes não tem com quem desabafar, porque hoje em dia, infelizmente, se você vai contar ali, vai desabafar com alguém, aquela pessoa ali pelas costas, logo em seguida já começa a levar essa conversa adiante, não guarda, não respeita ali o momento, não respeita o sentimento daquela pessoa, e acaba criticando, acaba apedrejando, acaba menosprezando, olhando somente a fraqueza, E a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos se compadecer de todos, ter compaixão, ter misericórdia. Jesus até indagou ali, os discípulos, os fariseus, que quando Jesus senta para comer com os pecadores e publicanos, os fariseus chegam até os discípulos e dizem: o vosso mestre senta para comer com pecadores e publicanos. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, que eles indagavam, e diz, que o são não precisa de médicos, mas sim os enfermos. Eu não vim buscar o justo, eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Aí Jesus dá uma palavra para eles, é o que nós precisamos aprender. Aí ele diz para os fariseus: entendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque às vezes, os fariseus ali, eles viviam de sacrifícios, confiando na sua
nas suas obras, nos seus feitos. Até Jesus, ele cita ali a parábola do fariseu e o publicano, que o fariseu, ele ali batia no peito dizendo: Senhor, eu te louvo porque eu sou melhor, eu não sou como esses pecadores, não sou como esse publicano, eu dou 10% do meu dízimo, de tudo quanto eu possuo, e se exaltou, né? Jesus, ele faz aquela comparação dizendo que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas não é esse caso que a gente está falando aqui, porque hoje eu quero, né, falar, trazer uma reflexão, né? É um texto que eu vi e eu quero ler aqui, trazer, né, para vocês, pastores, meus, né, queridos irmãos, que muitas das vezes, e acredito que até nesse momento, alguns pastores vão ver esse vídeo, vão ouvir esta reflexão, e eu creio que Deus vai falar no seu coração, vai fortalecer sua fé. E não te preocupe, Deus está com você, Deus está no controle de tudo, Deus conhece o seu trabalho. A Bíblia diz que o seu esforço não é vão no Senhor. Por mais que às vezes a igreja não reconhece, os membros não reconhecem, as ovelhas não reconhecem, mas Cristo tudo vê, né? E Ele não deve ninguém. Então Ele conhece o seu esforço, o seu sacrifício, e permaneça fazendo a vontade do Senhor, ouvindo a voz de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Então, eu quero dizer aos membros, às ovelhas que tem pastor, lute com seu pastor, né? Dê a mão, ajude o seu pastor, ore pelo seu pastor, porque uma igreja permanece viva e forte quando a guerra é vencida de mãos dadas, né? O pastor e ovelhas por um único propósito, né? Que é o reino. Então, Cristo, Ele nos chamou, Ele nos uniu, nos elegeu para um ajudar o outro. É como está escrito em 1 Coríntios, se eu não me falha a memória, fala sobre a unidade do corpo, dizendo que assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é a igreja, né? Mas Cristo é o cabeça. E todos nós, né, formamos o corpo de Cristo. E não posso dizer ao olho: não tenho eu necessidade de ti, sendo boca. Não posso dizer ao pé: não tenho eu necessidade de ti, porque todos os membros são necessários no corpo de Cristo. Cada vida, cada pessoa, por mais aparentemente aos meus olhos ou aos olhos de alguém, a gente faz aquele questionamento egoísta, egocentrista, né? Por que essa pessoa está aqui? Se está lá é porque Deus colocou, né? Se o pastor está na liderança, está no cargo que Deus colocou, é porque a obra é de Deus. Porque é ele, não eu. É porque Deus conhece o coração, né? Às vezes o pastor pode não ter a mesma habilidade que um obreiro ou um presbítero ou um diácono tem, mas ele tem um coração de pastor, coisa que muitos obreiros não têm, que é a paixão pelas almas, o amor pelas almas, a paciência, o carinho, o apego ali, o cuidado pelas almas, que muitas das vezes muitos obreiros e pregadores não têm. Não tem aquele amor de cuidar, de zelar, de perdoar, de aconselhar, de entender, se colocar no lugar, né? De agir por misericórdia, né? Que é colocar a miséria do próximo na sua vida. É você ver que aquela pessoa ali, todos carecem de perdão. Então aqui eu falo para os irmãos: lute com o seu pastor. Não é contra o seu pastor, é com ele. Dê a mão a ele, apoie o ministério dele, ajude ele. Deus não te levantou para você ser contra ele, para você só atirar pedras, porque defeito todo mundo tem. Se você for procurar defeito, no mais o grande homem de Deus, você vai ver defeitos. Mas Jesus não nos chamou para isso. A Bíblia mesmo diz: não julgueis para que não sejais julgados, da mesma medida que vós julgar, vos serão julgados. Então Jesus nos chamou para nós dar uma mão ao outro e fortalecer um ao outro, orar um pelo outro, interceder um pelo outro, dar a mão para o próximo, amar um ao outro, como ele diz, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como você se ama?
Será se você teria coragem de fazer com você mesmo o que às vezes desejamos para o próximo, o que às vezes fazemos contra o próximo? Então, às vezes, nós fazemos coisas que não gostaríamos de que fizesse conosco. E é dessa forma que Jesus nos ensinou a amar. É se colocar no lugar do próximo. Se fosse eu, será se eu ia ficar feliz com o jeito que eu seria tratado, como eu estou tratando o meu pastor, como eu estou tratando o meu irmão? Então, é isso. Jesus não nos chamou para lutar contra um ao outro. A Bíblia diz em Efésios 6,10 que a nossa peleja não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, lute ao lado do seu pastor, ajude o seu pastor, ore por ele, porque muitas das vezes ele está ali, né, com um sorriso no rosto, mas só Deus sabe o que ele está passando por dentro. Às vezes, é como você tem sido se comportado no rebanho. Você tem sido bênção na vida do seu pastor? Ou tem sido maldição na vida dele? O que você tem sido na vida do seu pastor? Você tem alegrado ele ou entristecido? O que você faz para ele, você está fazendo para o próprio Deus, né? A Bíblia fala, sujeitai aos vossos senhores no Senhor. Sujeitai aos vossos líderes, né? Então, às vezes Deus colocou ele ali e você não entende o propósito de Deus, porque às vezes somos egoístas, egocentristas e queremos só que venha a nós e só do nosso jeito que importa, e não nos colocamos no lugar do próximo. Não entendemos que o reino do céu não é para mim, é para todos. O reino, Jesus não morreu só para mim, Jesus morreu para todos. A igreja não foi aberta só para mim, a igreja é aberta para todos. O céu não é só para mim, o céu é para todos, né? Então, às vezes, nós somos egoístas, pessoas egocêntricas, né? E não entendemos que o pastor, às vezes, está passando peleja ali no seu lar, às vezes está passando carência de alimento, às vezes está passando carência ali de privação de alguma coisa, e às vezes não entendemos, só queremos julgar, só queremos tacar pedra, e não vemos o bem que ele faz pela igreja, às vezes renunciando muitas coisas da sua própria vida para ver a igreja feliz, para ver a igreja bem, para ver a igreja saudável, e às vezes paga o preço de madrugada, deixando de dormir do lado da sua esposa, ali agarradinhos, e ele está lá de madrugada gemendo para ver a igreja saudável, para ver a igreja bem, para ver a igreja livre de pecado, para ver a igreja santa, separada, redimida, lavada com o sangue do Cordeiro, para naquele dia ele apresentar a igreja gloriosa ao Senhor. E ali está pagando o preço, está gemendo, às vezes sobe no altar sem força, às vezes sobe no altar sem vontade, mas está ali, honrando o seu chamado, às vezes sendo perseguido por pessoas que deveriam ajudar, sendo criticado por pessoas que deveriam elogiar, sendo afrontado por pessoas que deveriam estar do lado dele ali, dizendo: eu estou com você, vamos junto, vamos herdar o reino, vamos ganhar almas, vamos pelejar, vamos vencer, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, aconselhando, dando palavras de motivação, dando palavras que vai ajudar, porque eles também precisam, os pastores, os líderes, obreiros também precisam, e às vezes, né, eles estão passando luta com o próprio rebanho. Às vezes estão passando dificuldade com o próprio rebanho. E como você tem sido, né? Então eu quero trazer essa reflexão para os pastores. Fique firme, pastores. Deus é contigo. Fique firmes. Eu sei que não é fácil, ainda mais nos dias atuais, onde o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3 que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde haveriam homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, avarentos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então estamos vivendo estes dias onde pessoas que só pensam em si mesmo, pessoas que só querem benefício próprio, não querem mais o reino, amam mais os prazeres do que a Cristo, né? Não tem mais aquela vida de renúncia e acaba ali vivendo uma vida oposta ao Evangelho. E você está lá diante dessa obra, está lá padecendo por amor a Cristo, renunciando a si mesmo, mostrando o caminho para as pessoas que não querem o caminho. E às vezes pensando até em desistir, em parar. Mas Deus manda dizer: você
é mais do que vencedor. Deus é contigo e Ele sabe, né, de todas as coisas, e Ele sabe que você é capaz para vencer, para se reerguer. Quantas vezes, né, você teve caído, prostrado e não quis mais se levantar, mas Deus te deu a mão e te levantou e te colocou de pé, e mais um culto você estava lá, e mais um dia você estava lá, falando do amor daquele que te amou, né, e por esse amor você padece, você derrama lágrimas, né, e Deus é contigo. E eu quero falar para você, pastor, vai pastor. O tema é vai pastor. Acredito que algum dos irmãos já ouviu essa reflexão, né? Então vamos começar aqui. Vai pastor, você caminha, vai pastor, você caminha lentamente até o púlpito e num gesto simples, despretensioso e inconsciente, confere o cabelo, arruma a roupa que está usando, pensando no sermão, faz uma oração silenciosa, pois as ovelhas estão ali sedentas por uma palavra sua. Vai pastor. Um obreiro pergunta: pastor, aceita uma água? Ninguém ali sabe o que você, né, se você está bem ou está mal, alegre ou triste. Suas preocupações devem ser superadas, suas dores disfarçadas, e seu rosto deve portar um sorriso. Vai pastor. Pastor, um ser muitas das vezes solitário, suas contas, suas prestações, suas lutas diárias, suas fragilidades, isso não entra no sermão. Algumas vezes ainda carrega feridas dos últimos anos, meses e dias, em que o inferno está retalhando-lhe, pois resgatou algumas almas que estavam a caminho de lá. Vai pastor, quantas vezes vai para o culto após ter chorado uma tarde inteira sem ninguém participar? Vai pastor, não decepcione a Deus, não decepcione o Deus que lhe deu uma voz para essa geração. Vai pastor, fale sobre perdão, mesmo com tantos que lhe ofendem. Vai pastor, ministre cura, ainda que carregue dores no seu corpo. Vai pastor, console almas, mesmo precisando consolar a tua. Vai pastor, restaure famílias, enquanto chora pela sua. Vai pastor, fale sobre confiar em Deus e ouvir Ele, quando Ele está em silêncio com você. Vai pastor, sinceramente, a vitória do pastor não é estar em destaque, porém, em vencer a cada dia é sempre ter um alimento para as ovelhas. Porém, em vencer a cada dia e sempre ter um alimento às suas ovelhas. Vai pastor, quantas vezes o pastor diz: a paz seja convosco, povo de Deus, mas bem lá no fundo da alma a vontade é gritar: Deus me socorre. Vai pastor, isso são coisas que carregamos conosco, além de projetos e sonhos. É lágrimas. Vai pastor, continue pastoreando, pois tem muita gente precisando ouvir a voz de Deus através de você. Vai pastor, compartilhe com o pastor essa reflexão, compartilhe com seu pastor e que esta palavra, que esta reflexão venha estar confortando o coração de muitos pastores, consolando, fortalecendo. E eu mais uma vez reforço: Deus está vendo tudo. Sei que tem muitos pastores, muitos líderes, que não podemos ser chamados de líderes nem de pastores,
que infelizmente por causa desses muitos sofrem, muitos fiéis sofrem, muitos que são honestos e sinceros sofrem por causa de alguns que são lobos e não pastores. Mas eu não venho falar deles, eu venho falar dos fiéis, dos honestos e dos que realmente têm dado a vida pelo rebanho, pelo evangelho. Eu quero falar somente dos bons pastores. E é estes pastores que eu quero parabenizar, que em meio ao caos, que em meio à dificuldade, que em meio a tanto sofrimento, estão de pé, né? E mesmo pensando em parar, mas lembra como Jesus no Getsemane: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que estão pensando, né, Senhor, a minha vontade é de parar, mas que seja feita a tua vontade. Parabéns, pastores, que Deus abençoe, que as pessoas que ouvir e ver esse vídeo se levantem em clamor pelas vossas vidas, pela vossa família, né, e pelo vosso ministério. E pode contar conosco, comigo, e quem também se levantar em oração em favor dos pastores do Brasil e do mundo, dos bons pastores, dos pastores fiéis, honestos, verdadeiros. Coloque o seu comentário aí de que você vai também orar, de que você vai também compartilhar essa reflexão a todos os pastores que você conhecer, e com certeza Deus vai falar e vai fortalecer. E nesse vídeo eu quero levantar um clamor, convidar você a levantar um clamor. Faça uma campanha de 7 dias, o tanto de dia que Deus colocar no teu coração, mas ore por todos os pastores do Brasil e do mundo, porque eles precisam de nossas orações, eles precisam de nossa ajuda, eles precisam de nós, de nossa força, de nós, né, nos levantar, nos posicionar em orar por eles, porque eles já estão orando por nós, né? Eles já estão dando a vida por nós. Então vamos também parar de ser egoístas, parar de pensar só em nós, de querer só vir a nós, de começar também a pagar preço pela liderança e pelos nossos pastores e líderes, presidentes, né, obreiros. Eles precisam de nós, tá bom? Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Compartilhe para todos os pastores.